Para quem costuma anotar aí a mensagem, eu vou dar logo do começo aqui, o título da mensagem hoje é Edificando sobre a Rocha. Na passagem bíblica que nós vamos ler, a palavra fala a respeito de dois homens que edificaram, um sobre a rocha, outro sobre a areia, e o desfecho de cada um. Apesar de ser uma passagem bíblica tão conhecida, mas será hoje o alvo aqui do nosso estudo. Então, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê, gente? Porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos juntos essa última frase aqui. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então a Bíblia, na verdade Jesus que ensina isso aqui para nós, quando Jesus vai ensinar a respeito desse assunto tão importante, né, que é da gente praticar a palavra ou não, a gente já vai falar melhor sobre isso, mas ele utiliza justamente a figura de uma casa. Casa na Bíblia, né, nos leva, muitas vezes até a própria expressão era usada para se referir à família, à descendência de alguém, mas ainda que assim não fosse, a própria casa já remete à família. Sim ou não? Você pensa em casa, não tem como você não ligar isso justamente à família. Muitas vezes ali é o ambiente onde a família convive. E Jesus, então, ele usa justamente essa figura. Ele não usa de um homem de negócios, ele não usa de uma empreitada de guerra, ele não usa nada disso, mas ele usa a expressão de uma casa. E nós vamos entender que, eu penso que não é à toa que Jesus, ele utiliza, né, justamente essa figura de uma casa, um lar, que precisa, como nós falamos, ser edificado sobre a rocha. Antes da gente avançar até, eu quero chamar até a atenção a essa questão. Quando a gente lê o relato aqui de Mateus, que é até o mais conhecido dessa passagem bíblica, nos leva a crer de duas pessoas. Uma que, e às vezes a gente precisa tomar um cuidado, porque às vezes a gente acaba pensando num sentido de sorte, né? Um acabou construindo sobre a rocha, outro acabou levando azar e construindo sobre a areia. Só que isso não é bem assim. Se a gente vê o relato de Lucas, por exemplo, registrando essa mesma passagem bíblica, a palavra fala de alguém que foi construir a casa e ele cavou e ele abriu largo aquele sulco, aquele buraco, até encontrar a rocha. E encontrando a rocha, ele coloca os alicerces daquela casa fincada na rocha. O outro, a Bíblia diz, ele simplesmente construiu sem lançar o alicerce. Ele foi colocando tijolo em cima do tijolo, lançou o piso ali, mas não fez nenhum tipo de fundação. Então essa casa poderia muito bem estar uma localizada do lado da outra. Não que uma estivesse lá longe, lá na rocha, a outra lá na praia, lá na areia. Não. A grande questão aqui não é o terreno em si, mas a grande questão é que um decidiu cavar até encontrar a rocha e o outro simplesmente decidiu construir a casa do jeito que está. Só que a Bíblia fala aqui, e quando eu prego sobre essa passagem bíblica, eu gosto de destacar muito isso, né, que vamos pensar na semelhança
dos dois. Qual é a semelhança? Os dois edificaram uma casa. Amém? Qual é a semelhança dos dois? Os dois ouviram a palavra. Qual é a semelhança dos dois? Os dois enfrentaram problemas, lutas, a tempestade que veio e bateu com ímpeto contra aquela casa. Isso os dois têm de semelhante. O que eles têm de diferente? Primeiro lugar, eu acho que é o que é destaque nessa passagem bíblica, é que apesar dos dois terem ouvido a palavra, apenas um decidiu colocar em prática. E é aqui que está toda a diferença, né? Um decidiu colocar em prática aquilo que ouviu, outro decidiu ouvir, achar bacana, quem sabe admirar, quem sabe achar legal, poxa vida, verdade isso aí que Jesus está ensinando, porém ele não coloca aquilo em prática, meu Senhor. Qual que é a diferença então dos dois? Um cava até encontra a rocha, enquanto o outro não. Essa rocha aqui, dentro dessa parábola que Jesus está contando, eu acho que não tem como a gente colocar uma aplicação diferente dessa, senão a palavra de Deus. Amém? Senão a própria palavra do Senhor. Quando fala que um edificou sobre a rocha, é justamente aquele que decidiu colocar em prática. Quando fala que o outro construiu sobre a areia, ou não cavou ali até achar a rocha, então é aquele que ouviu, mas não colocou em prática. Não firmou a sua casa, então, na rocha. E a terceira diferença dos dois é justamente o resultado. Apesar dos dois enfrentarem a tempestade, a casa de um caiu, enquanto a casa do outro permaneceu de pé. A gente poderia trocar aqui até falar, já que hoje é quarta-feira, a gente está falando de família, a família de um se despedaçou, não poderíamos colocar esses termos, né? Enquanto a família do outro, apesar dos problemas, apesar das tempestades, apesar das lutas, permaneceu então de pé. Então a grande diferença aqui eu penso entre eles é justamente essa questão de um ouvir e praticar e o outro ouvir e não praticar. Meu irmão, alguém já disse, um pregador já falou isso, eu concordo, que hoje a gente tem muito crente cabeção. Que isso, pastor? É aquele crente que a cabeça dele cresceu, porque ele ouve muito, ele tem muito conhecimento da Bíblia, porém o corpo dele está atrofiado, porque ele tem muito pouco exercício, prática daquilo que ele ouviu e aprendeu. Tente formar aí a imagem na sua mente, na sua imaginação. E a gente vê que tem muitas pessoas assim que têm um conhecimento muito grande, mas uma prática muito pequena. Então tem um cabeção muito bem desenvolvido de tanta informação que recebeu, mas o corpo está lá mirrado, porque não pratica, porque não vive aquilo que foi ensinado. Quando eu olho para esse camarada aqui, que Jesus contou, esse segundo, eu penso justamente nessa figura, alguém com um cabeção assim, mas com um corpinho raquítico. Alguém que tinha muita informação, alguém que tinha muito conhecimento, até porque ele ouviu, amém, mas não tinha a prática. Meu irmão, e repito mais uma vez que não é à toa que Jesus ele usa justamente essa figura, né, de uma casa, de um lar, que se eu praticar a palavra, vai permanecer de pé, e se eu não praticar a palavra, vai cair. Se eu edificar sobre a rocha, isso é a prática da palavra, não é apenas o conhecimento. E o outro é justamente quando eu coloco em prática aquilo que eu conheci. É engraçado que muitas vezes a gente ouve na igreja muito essa expressão: pastor, olha, eu não acredito que o fulano está agindo dessa maneira. Pastor, fulano conhece a palavra. Já ouviu isso? A gente não ouve direto e reto isso? Meu irmão, mas o simples fato de conhecer a palavra não muda a vida de ninguém. O simples fato, pelo contrário, penso que, né, até segundo o que a Bíblia nos ensina, trará maior juízo, não é isso que a Bíblia diz?
Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Né? Então olha que coisa séria. Então às vezes a pessoa diz, mas fulano conhece, como é que ele está agindo assim? Mas o fato dele conhecer não quer dizer que ele vai praticar. Esse também conhecia, esse também ouviu, mas na hora de colocar em prática, poxa vida, mas tem que cavar, fundo, mas tem que cavar até encontrar a rocha. Não, isso dá muito trabalho. Eu tenho um outro plano, eu tenho uma outra maneira, eu tenho um jeito mais fácil de fazer isso. Meu irmão, e é isso o que muitos, eu chamaria de cristão, mas eu acho que não seria a palavra mais adequada, mas muitas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus têm feito. A pessoa sabe o que é o certo a ser feito. A pessoa sabe que a palavra ensina a respeito daquilo, mas ela olha e diz, poxa vida, mas isso dá muito trabalho. Não é assim? Mas isso requer um esforço muito grande. Não, mas eu tenho aqui um outro jeito, eu tenho aqui uma outra fórmula, eu tenho aqui uma outra maneira de fazer. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Depois que a casa estiver ali de pé, a gente pinta bonitinha, ninguém vai perceber que não tem alicerce. Mas quando vier a tempestade, então isso vai mostrar. A Bíblia fala, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo, depois de Hebreus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia fala a respeito justamente dessa questão aqui, de se ouvir a palavra, mas não se colocar em prática. Eu lembro que o pastor da fé, alguém lembra do pastor da fé, que foi líder estadual aqui no Paraná? A irmã lembra? Mais alguém lembra? Poxa vida, poucas pessoas, só mais algumas. Ele falava muito essa frase, ele dizia assim, Deus dispensa admiradores. Ele falava muito, Deus dispensa admiradores. Não adianta eu ser apenas um admirador da palavra. Poxa vida, pastor, olha que mensagem que o pastor pregou. Poxa vida, eu achei muito forte isso, achei muito interessante. É verdade isso aí que o pastor falou. Aí a pessoa admira a palavra. A pessoa lê a Bíblia e admira a Bíblia. Poxa vida, né, pastor, como a Bíblia é fantástica. Mas você tem colocado em prática aquilo que tem sido ministrado? Você tem colocado em prática aquilo que tem lido da palavra? Aí muitas vezes a pessoa não tem feito. Então por isso que ele dizia, Deus dispensa o quê? Admiradores. Não adianta eu admirar, eu achar muito linda a palavra, muito bonita. Eu já tive pessoas que vieram até mim e falaram assim, pastor, olha, eu gosto de vir aqui nos cultos, eu gosto de vir aqui porque eu gosto dos louvores. No caso não era eu que fazia o louvor, tá? Só para explicar, tá? Né? Para ficar bem claro, por isso que ele falava isso. Mas assim, pastor, eu gosto dos louvores, eu gosto do ambiente, pastor, um ambiente tão agradável que a igreja, tão saudável, vejo assim os irmãos e tal, não sei o quê. Poxa vida, não, pastor, eu mesmo não sou crente. Eu mesmo, né, não vivo assim o que a palavra diz, mas eu gosto de estar aqui. Eu me sinto muito bem estando aqui. Então por isso que eu sempre venho. Meu irmão, isso não muda a vida de ninguém. Amém? Isso não muda a vida de ninguém. Não é isso que vai fazer a nossa casa, que vai fazer a nossa família ficar de pé nas tempestades. Não é isso que vai fazer a nossa própria vida permanecer de pé diante das tempestades. O que vai fazer é nós pegarmos aquilo que nós estamos sendo ministrados e colocar em prática aquilo. Por isso, meu irmão, e aí muitos, né, ouvem a palavra e dizem, pastor, verdade isso aí, né? Ou a palavra de Deus vem nos ensinar, não sei o quê. Mas você coloca em prática aquilo? Não, pastor, eu estou assim, né, guardando bastante informação para daí sim colocar em prática. Não, meu irmão, cada culto que a gente vem, cada mensagem que a gente escuta, a gente tem que chegar em casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e começar a colocar aquilo em prática. Aí eu venho no outro dia, eu escuto a palavra, e aí eu coloco aquilo em prática. E eu não vou prender só essa experiência no sentido só de você vir da igreja, mas até quando você está em casa, quando você lê a Bíblia, quando você está fazendo ali uma oração no seu particular e Deus fala algo contigo, às vezes até te repreendendo algum comportamento errado que você tem feito, às vezes até te chamando a atenção para algo que você fazia e parou de fazer. Amém?
E o que eu preciso fazer naquele momento? Colocar aquilo em prática. Começar a me policiar, a viver aquilo ali. Eu sempre falo que é preferível alguém que conheça um versículo da Bíblia, mas pratique aquele único versículo que ele conheça, do que alguém que conhece a Bíblia inteira e não pratica nada. Tem gente que conhece a Bíblia inteira, mas não pratica um versículo sequer da Bíblia. E outro que conhece 1, 2, 3 versículos, mas aquilo que conhece foi em prática na sua vida. E é justamente isso que a Bíblia diz, olha só, Tiago 1,22, assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E o que, gente? E não somente ouvintes. E olha que interessante, enganando-vos a vós mesmos. Meu irmão, quando eu sou alguém, que eu sou apenas um ouvinte da palavra, como era o homem que Jesus utiliza ali, que edificou a casa sobre areia, quando eu sou apenas um ouvinte, mas não coloco em prática aquilo que eu fui ensinado, meu irmão, eu estou enganando uma única pessoa, eu mesmo. Amém? Eu estou enganando a mim mesmo. Por quê? Porque daí eu escuto a palavra, eu me sinto bem. Lembra aquele exemplo que eu dei? Né? Eu já ouvi isso umas 2 ou 3 pessoas já dizendo a mesma coisa. Pastor, olha, eu não sou crente não, eu não vivo isso aí e tal, mas é tão bom estar aqui, é tão gostoso estar nesse ambiente. É tão agradável, eu me sinto tão bem aqui. Quer dizer, a pessoa vem para a igreja, a pessoa ouve a palavra, ela adora, ela louva a Deus, ela faz a sua oração, então a sua consciência muitas vezes é aplacada. Ela diz, eu me sinto bem. Por quê? Porque muitas vezes isso é simplesmente a sua consciência sendo aplacada. Você está entendendo? Aí a pessoa se julga, não, mas eu estou bem com Deus. Afinal de contas eu vou na igreja. Mas você pratica aquilo? Não. Você vive aquilo? Não. Sabe aquela história antiga, eu não estou falando mal de nenhuma religião, mas antigamente se tinha muito aquela história, se você foi na missa, fui. O que você aprendeu lá? Isso não interessa, o que interessa é que eu fui. Não é assim? O que importa é que eu fui na missa. Se eu prestei atenção em uma coisa, né? se eu vivi alguma coisa, não interessa. O que interessa é que eu fui lá, bati cartão. E aí tem muita gente, meu irmão, que na verdade a pessoa só mudou de religião. Que a pessoa mesma coisa, não, eu fui lá na igreja, eu bati cartão. Eu participei do culto, mas o que você entendeu? O que é que você ouviu? Meu irmão, nós temos um hábito na nossa casa de toda vez que acaba os cultos da quarta, da sexta, do domingo, nós estamos indo embora, meu irmão, não tem uma vez sequer que a gente não fale com os nossos filhos. Às vezes a gente até esquece, vou ser sincero, às vezes a gente está conversando outros assuntos ali, até esquece de perguntar, e quando a gente esquece de perguntar, eles mesmos falam, né? Eles mesmos perguntam um para o outro, e a pergunta é sempre assim, o que é que você entendeu do culto? E aí primeiro um tem que falar, aí depois o outro fala o que entendeu do culto. E aí muitas vezes eu faço a segunda pergunta, quando eu vejo assim que ficou algo meio mecânico, né? meio ensaiadinho demais, eu pergunto assim, e qual é a aplicação que você faz isso para a sua vida? O que você precisa mudar dentro disso que você entendeu? O que você precisa passar a fazer dentro disso que foi ministrado? Meu irmão, é um exercício que todos nós deveríamos fazer, né? Eu faço com eles para ver se eles prestaram atenção no culto, né? Não estavam só de corpo presente, né? Mas se realmente entenderam aquilo que foi ministrado. Mas é algo que eu e você deveríamos fazer sempre, né? Todo final do culto parar e pensar, o que Deus me ensinou hoje? Como isso se aplica à minha vida? Porque não adianta só dizer, hoje o pastor pregou sobre o perdão. O pastor pregou que tem que perdoar, que quem não perdoa não é perdoado, que isso, que aquilo, que aquele outro. Não adianta só ter um conhecimento. Eu preciso me perguntar, mas como isso se aplica à minha vida? Porque às vezes eu que estou dizendo, não, olha, o pastor ensinou que tem que perdoar, que quem não perdoa não é perdoado, que isso, que aquilo, mas eu mesmo estou com mágoa. Então eu tenho conhecimento, mas não tenho a prática. Eu deveria parar e falar assim, mas como isso se aplica na minha vida? Poxa vida, isso se aplica na minha vida porque eu tenho mágoa. Se eu tenho mágoa, eu preciso perdoar.
Você está entendendo em nome de Jesus? Porque senão, meu irmão, você me perdoa a expressão, mas senão a gente vai ser um crente cabeção. Que tem muito conhecimento, que alguém chega para nós e pergunta assim: o que você tem a dizer a respeito do perdão? Eu tenho muita coisa para dizer, pega a sua Bíblia aí, deixa eu te dar uma aula a respeito do perdão. Mas eu estou com mágoa. Mas eu tenho uma dificuldade imensa de perdoar as pessoas. Então, você está entendendo a minha expressão? Eu sou um crente cabeção. Eu tenho muito conhecimento, mas pouca prática. Eu sou alguém que está dando ouvido para a palavra, mas não está praticando. Segundo o que Tiago ensinou, eu estou me enganando. Eu estou simplesmente aplacando a minha consciência. Eu vi a palavra. Eu amo tanto a palavra. Eu gosto tanto de ir para a igreja. Mas como é que você está vivendo isso? Está colocando em prática isso? É isso que vai fazer toda a diferença. É isso, meu irmão, que vai manter a nossa casa de pé em meio às tempestades, ou que vai levar ela a cair. É isso que vai fazer a diferença. Aí a Bíblia diz mais, Tiago 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele... Bom, para aí, deixa eu explicar o 23 e 24 primeiro. A Bíblia diz que aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, além dele está enganando a si mesmo, a Bíblia diz que é como alguém que fica olhando o seu reflexo no espelho. Enquanto ele está olhando o seu reflexo no espelho, vamos supor, ele está lá dizendo: poxa vida, rapaz, mas eu sou bonito mesmo, hein? Ou ainda ele diz: só estou precisando pentear meu cabelo, cara, meio espavitado aqui. Ele diz: rapaz, me perdoe, tá? Eu estou precisando escovar mais o dente, meu dente também é amarelo, ó. Precisa escovar mais. Passar até um fio dental. Ele fica horas olhando no espelho, mas daqui a pouco ele larga o espelho e ele vai para o dia a dia, e aí ele diz: o que eu precisava fazer mesmo? Não lembro. E não pente o cabelo, está tudo espavitado. E na hora de praticar ele diz: lembrei, tinha que escovar os dentes. Poxa vida, mas agora já estou até deitado, levantar de novo para escovar os dentes. Amanhã eu escovo. Você está entendendo? Meu irmão, e pare e pense como essa figura é interessante. Quantas vezes você chega na igreja e está ouvindo a palavra, e enquanto está ouvindo, enquanto está diante do espelho, você está dizendo: poxa vida, eu tenho que mudar nisso, poxa vida, eu tenho que mudar naquilo, não é assim? Poxa vida, eu tenho que melhorar nessa área, não, eu tenho que começar a fazer mais aquilo. Aí você sai da igreja até empolgado: não, eu vou viver isso, você vai ver, minha família vai mudar. Mas aí ao longo do caminho, aí chega em casa, aí passa os dias, você coça a cabeça e diz: o que foi mesmo que eu tinha que fazer? Está entendendo? Aí você diz: mas o que mesmo que era para fazer? Aí você diz: mas eu lembrei de uma coisa, eu lembrei que eu deveria fazer isso. Poxa vida, minha semana está tão corrida. Vamos supor, Deus falou comigo que eu deveria orar mais, porque eu estou orando muito pouco. Poxa vida, essa semana está tão corrida para mim, quem sabe semana que vem eu começo. E é assim, não é? Porque a pessoa simplesmente se esqueceu. Enquanto se olhava no espelho e dizia: não é isso que eu tenho que fazer, é aquilo, é aquele outro, é aquilo lá. Mas depois que saiu da frente do espelho, é um ouvinte esquecido. É alguém que ouve, mas que não pratica aquilo que ouviu. Meu irmão, e isso não só põe a nossa vida em risco, mas como a gente está aprendendo para a nossa casa. Porque as tempestades vêm. Amém. As tempestades vêm tanto para um quanto para o outro. A diferença é se praticamos a palavra ou não. 25 para a gente fechar diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Olha que interessante. Se antes diz de alguém que olha, que se contempla e depois se esquece, diz de alguém que persevera, que não desiste, que continua fazendo.
não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Diga comigo, operoso praticante. Amém? Alguém que opera, alguém que faz, alguém que pratica, alguém que coloca em prática na sua vida aquilo que ouviu. Esse será bem-aventurado, bem-sucedido no que realizar. Diga glória a Deus. Ele vai edificar uma casa e a casa será edificada e vai permanecer de pé. E não vai cair, e não vai desabar, mesmo em meio às tempestades. Então nós precisamos ser esse. Guarda essa frase, né? Deus dispensa admiradores. Não adianta, quando eu estou com a Bíblia na mão, ficar admirando e dizendo, poxa vida, olha que maravilha, olha que fantástico, olha que tremendo, depois fecha a Bíblia e esqueci tudo aquilo. Ou como alguns fazem, né? Eu já vi pessoas fazendo assim, lendo a Bíblia e dizendo, poxa vida, olha só, que lindo isso aqui que a Bíblia fala a meu respeito, olha que fantástico isso aqui, oh, glória a Deus, né? Aí a pessoa acaba de ler e diz, pena que na minha vida é diferente. É verdade? Pena que na minha vida não é assim. A pessoa lê a Bíblia sobre a santidade. Olha que fantástico ser santo. Mas pena que eu sou um pecador. A pessoa abre a Bíblia e lê que a palavra diz que pelas feridas de Jesus ele foi curado. E diz, olha, glória a Deus, a Bíblia diz que eu fui curado. Aleluia, oh Deus, é maravilhoso, hein? Mas pena que eu permaneço doente. Você está entendendo? Não adianta, meu irmão, mas eu tenho que viver, tomar posse, assumir como verdade para a minha vida aquilo que a Bíblia diz. Não apenas que a Bíblia é a verdade, mas que a Bíblia é a verdade para a minha vida. E viver aquilo que a palavra de Deus diz. E viver pela fé como a palavra nos ensina. Aí, meu irmão, nós vamos edificar sobre a rocha. Isso é edificar sobre a rocha. Edificar sobre a rocha, meu irmão, não é colar um versículo lá na parede, não tem problema nenhum você fazer isso, mas edificar sobre a rocha é quando você pratica, vive a palavra de Deus. Amém? Esses dias atrás eu apresentava uma criança aqui na igreja, e sempre quando eu vou apresentar as crianças, eu aprendi isso com o pastor Jaime, vendo o pastor Jaime apresentando as crianças. Ele sempre faz essa oração, eu também sempre faço a oração. Abençoa a criança, apresenta a Deus, Deus abençoe essa criança, guarda, proteja, tal, isso e aquilo. Deus abençoa o papai, abençoa a mamãe. Que essa criança possa crescer no lar onde aquela palavra é vivida, é praticada. Porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. Aí às vezes eu digo assim, não, eu vou levar o meu filho lá para apresentar a Deus. Pastor, meu filho foi apresentado lá no altar. Tá, mas eu vivo a palavra em casa? Você está entendendo? Eu pratico. Pastor, meu filho foi batizado nas águas. Oh, glória a Deus, estou tão feliz. Pois é, mas que exemplo que ele tem em casa. Eu sou alguém que vive a palavra, que pratica a palavra. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque senão, meu irmão, eu estou edificando uma casa que as tempestades podem derrubar. Mas se eu praticar aquilo que a Bíblia diz, eu não estou dizendo a gente ser perfeito, que ninguém é. Amém? Que ninguém é perfeito, mas até quando a gente erra, reconhecer que a gente erra, pedir perdão, consertar. Porque tudo isso é praticar a palavra, tudo isso é viver a palavra. E que a gente possa edificar a nossa casa sobre a rocha, que pode vir a tempestade que vier, que ela não vai ser abalada. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.